porque, como eu falei na última sexta-feira, é um assunto delicado, é um assunto polêmico, é um assunto pouco abordado, feminista, apoiando esta atitude. E o que a igreja, como a igreja se posiciona diante disso? O que a Bíblia nos ensina? E aí, na última sexta-feira, nós falamos um pouco sobre a lei, o Código Civil Brasileiro, o artigo 2º. Nós comentamos ali o que o Código Civil diz. E nós vimos ali que existe 3 formas de aborto permitido por lei. Na última sexta-feira vimos isso. É o aborto que a mulher corre risco de vida, e aí a mulher pode fazer esse aborto. É o aborto causado pelo estupro. A mulher também pode fazer esse aborto, os médicos podem realizar esse aborto. E o último, que foi decidido em 2012 pelo STF, é o aborto cuja criança tem má formação no cérebro, são os anencéfalos. Então, somente nesses 3 casos, a Constituição brasileira permite, vou dizer assim, legalmente, a mulher e os médicos fazerem o aborto. E nós vimos também na última sexta-feira que existe 2 tipos de aborto. O aborto espontâneo, que não é causado por nada externo, não está envolvida a vontade de ninguém, pode ser por uma formação da criança, pode ser algum problema dos pais, mas o aborto espontâneo não se dá por querer, por vontade, ou por nenhuma força externa. Ninguém fez o aborto aconteceu. E existe o outro aborto, que aí o aborto que nós estamos comentando, é o aborto forçado, é o provocado, é aquele que alguém teve a intenção de matar o bebê no ventre da mãe, e aí este aborto, como nós vimos, ele é crime, amparado por lei. Aí nós falamos sobre a lei que diz que o feto, desde a sua concepção, já tem direitos, direito à vida, direito à alimentação, direito à proteção, o direito de nascer. E quando ele nasce, e aí ele tem como pessoa outros direitos, direito à herança, a seguro, enfim, nós abordamos o aspecto da lei, o que a lei diz na última sexta-feira. E aí nós também vimos o que a Bíblia fala sobre a criança no ventre, Nós entendemos que a Bíblia, de fato, preserva também e vê ali a criança como um ser humano, alguém que está em formação. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós definimos praticamente o que na última sexta-feira sobre a Bíblia? Qual é a visão, resumidamente, da Bíblia? Nós vimos que a fertilidade ela é vista como um dom de Deus. Nós vimos que é Deus que é a madre, e é Deus que faz gerar a criança no ventre da mãe. Os israelitas entendiam as crianças como uma bênção de Deus. Nós vimos isso na última sexta-feira. E também vimos que a Bíblia defende que a vida ela existe desde a fecundação. Por isso, o embrião é uma pessoa. Nós temos um questionamento, Quando a vida começa? Quando é que a vida começa? A Bíblia mostra que a vida começa já quando o embrião, o óvulo se junta ali ao esperma e ali já nasce o embrião e ali a vida já começa. E nós entendemos assim, por dizer, a Bíblia ensinar que destruir ou matar um embrião é um assassinato. Nós vimos que é a quebra do 6º mandamento que diz: não matarás. E a palavra ali, o significado de não matarás é não assassinarás. E a partir do momento que você mata um embrião, você está assassinando sim ali um ser humano. E nós vimos que, como cristão, nós estamos amparados na Constituição, que também defende a vida do embrião. Nós vimos isso. Então, quando a igreja diz que é contra o aborto, nós estamos amparados perante a lei. Perante a lei que defende que o feto tem direito à vida, à alimentação, à proteção e o direito de nascer.
Então a Bíblia ensina que todos os esforços devem ser feitos para preservar a vida da criança não nascida. Só que hoje nós vamos dar a oportunidade de eu falar no aspecto da igreja em si, do nosso ministério. E aí eu peguei uma declaração de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa declaração foi uma carta aberta ao público, exatamente porque no ano 2012, antes essa carta foi exposta e divulgada, ia acontecer ali exatamente o julgamento se iriam aprovar ou não no STF o aborto para anencéfalos, ou crianças que têm problema na formação do cérebro. Naquele ano, meu filho, de sexta-feira, foi aprovado ali por 8 votos a 2 que a mulher poderia sim fazer o aborto de anencéfalos, que não seria considerado aborto, não seria considerado crime. Eles entenderam que a criança, de alguma forma, ela não teria condição de sobreviver durante muito tempo, ou no ventre da mãe, ou assim que nascesse, ela poderia também não resistir. Então, o que eles decidiram foi que os médicos, com consentimento da mãe, poderiam antecipar a morte desta criança. Então, em 2012, a Igreja Presbiteriana do Brasil se posicionou contra aquela atitude, muito antes de virar lei. Muito antes de virar lei. Naquele mesmo ano, alguns meses antes, a Igreja Presbiteriana do Brasil manifestou a sua posição. E aqui eu quero também fazer minha, ou do nosso ministério, as palavras, como a grande maioria das igrejas reformadas tem feito. Qual é a posição da igreja evangélica, principalmente as tradicionais reformadas? É o que nós vamos ver aqui hoje, e aí eu vou ler esta carta aberta, essa posição, e aí vamos comentar o porquê que nós nos manifestamos assim contra o aborto. Amém? Sobre a legalização do aborto, qual é a posição da Igreja Batista Cairóis, Jardim das Oliveiras? Vamos lá, preste atenção. Visto que, primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Grave isso. Deus é o Criador de todas as coisas, e como tal, somente Ele tem o direito sobre as nossas vidas. Primeiro ponto, nós acreditamos que só quem tem um direito de tirar a vida é Deus, porque Ele é o Criador, e Ele tem um direito de dar ou tirar, somente Ele tem o direito de dar ou tirar a vida. Segundo ponto, ao ser formado o novo ser, este já está com todas as características ou caracteres de um ser humano. Ali, quando o embrião, o gene dele, já está ali, todo o caractere de um ser humano, e que existe diferenças marcantes entre o feto e a mulher, ou entre a mulher e o feto. Ou seja, o feto não é parte do corpo da mulher, é um ser novo, é um ser que está ali apenas como um ser que precisa de um tempo para se formar, mas ele é um ser diferente. Por que a gente tem que dizer isso? Porque as feministas dizem assim: o meu corpo, minhas regras, mas o feto não é o corpo da mulher. Por isso nós não aceitamos que a mulher aborte simplesmente porque é desejo, porque tem outras prioridades, porque não quer levar essa carga, entre aspas. Enfim, quando o feto é formado, ali já tem no gene características de qual vai ser a cor dos olhos, do cabelo, a altura, a cor da pele, se é homem, se é mulher, já está tudo ali, só esperando o tempo dessas coisas serem formadas.
Por isso fica bem claro para a nossa igreja, assim como a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ali já existe um ser, já existe diferenças marcantes entre ele e a mãe. 3, os direitos da mulher não podem ser exercidos em detrimento dos direitos do novo ser. Como nós vimos, nós estamos amparados pela Constituição também, porque aquele ser, ele também já tem direito, e um dos direitos fundamentais, que é a vida. Ali já começou a vida, ele tem direito de viver, de crescer, de ser alimentado, e isto é amparado por lei, e os direitos da mulher não podem se sobrepor ao direito do feto, não pode. Continuando, o nascituro, que é o 4, tem direito assegurado por lei no Código Civil Brasileiro, e sua morte, nós cremos assim, não irá corrigir os males já causados no estupro, e nem solucionará a maternidade ilegítima. Por sua doutrina, regra de fé e prática, a Igreja Batista Cairós, Jardim das Oliveiras, assim como a Igreja Presbiteriana que escreveu esse artigo, manifesta-se contra a legalização do aborto, com exceção. Pastor, tem uma exceção? Tem, e nós vamos ver agora. Com exceção do aborto terapêutico, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Então, neste caso, somente neste caso, quando a vida da mãe corre risco, depois de ter, de fato, constatado, ter saído já os exames, que de fato mostram que aquela mãe corre risco, aí nós vamos ter que escolher, de fato, salvar a vida da mãe, se não houver mais nada a ser feito. E somente aqui, a nossa igreja entende que se deve fazer o aborto. E eu sei, irmãos, que não, como eu falei na última sexta-feira, isso aqui não é fácil, não é simples. Ninguém toma decisões no mundo como nós estamos vivendo hoje, um mundo caído, e aí eu quero que você entenda uma coisa, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Vamos comentar logo aqui o caso, o aborto que se dá por causa do estupro, que é amparado por lei no Brasil. E a primeira coisa que nós precisamos entender e reconhecer é que nós estamos vivendo num mundo caído. Como assim, pastor? Ora, onde reina o pecado, onde há um caos moral e ético em nossa sociedade. E aqui nós precisamos entender o que eu tenho ensinado a vocês há algum tempo já, a doutrina da queda, a doutrina do pecado, o que o pecado fez com a humanidade, o que ocasionou o pecado na vida do homem e na humanidade, as consequências. Porque se você não entender, não compreender a doutrina do pecado, qualquer escolha que nós fizermos nessa situação aqui, por exemplo, de aborto, não tem situação fácil, não tem decisão fácil. Toda decisão que nós tentarmos escolhermos, ela vai ser complicada, vai ser difícil de nós tomarmos. Por quê? Porque nós estamos debaixo de pecado. Nós estamos debaixo de um mundo caído. Então é impossível, se você não entender essa doutrina, nós aceitarmos qualquer solução, ainda que difícil. Eu vou ser bem sincero para vocês, irmão, não tem solução fácil, principalmente diante de situações como essa. Não tem. Não é confortável, não é escolher, por exemplo, entre a vida do bebê e a vida da mãe, entre pagar um preço de se ter um filho com deficiência e criá-lo, ou matar ele antes que ele venha ao mundo para não sofrer, em escolher não pagar um preço de ter um parto, sentir dores, ou ter que criar esta criança, ou simplesmente tirar, para não perder o emprego, para não perder talvez uma faculdade, uma profissão, a beleza. Então sempre as pessoas vão cochear, vão tentar
escolher, e para elas nunca vai ser fácil, nunca. O mundo está cheio de sofrimento, de dor, de morte. Então o que nós cristãos temos que entender é que não há solução fácil. Nós temos que escolher, pelo menos, a menos ruim, a menos prejudicial, a menos maléfica. Lembra quando eu preguei aqui sobre ética cristã? Eu preguei aqui sobre ética cristã. E vai ter momentos da nossa vida que nós vamos ter baseado pela ética cristã, e temos que fazer escolhas difíceis. Escolhas difíceis. Aí eu me lembro muitas vezes que na palavra de Deus, por exemplo, tem história na palavra de Deus que pessoas tiveram que escolher um mal menor. Raabe, aquela meretriz que tinha sua casa nas muralhas de Jericó, ela teve que mentir. Mentir é pecado? Mentir é pecado? Mas ou ela mentia, ou aqueles homens eram assassinados. O que ela escolheu? Um mal menor. Um mal menor. Então a Bíblia está cheia de situações assim. Não é que isso agrada a Deus, não agrada ao cristão mentir. É claro que no caso aqui do aborto, a morte é muito mais grave. A morte é muito mais grave do que mentir. Mas o que eu quero dizer é que existem esses princípios que precisam ser observados. E não é fácil. Você vai ter que escolher exatamente o mal menor. O mal menor. E aí, voltando, à história daquela criança, desse assunto que bombou nas redes sociais, nas mídias, na TV, uma criança de 11 anos, nós já falamos sobre esse fato, que supostamente foi estuprada. E aí eu quero ser bem sincero com vocês hoje, irmãos. Eu não tenho dúvida que por causa dessa sociedade caída, que cada vez mais se afasta de Deus, essa sociedade hipócrita. Por que a sociedade é hipócrita? Porque esses mesmos que defendem o aborto do inocente, são os mesmos que hoje estão adultizando as nossas crianças. Eu ouvi num dos protestos, e uma das coisas que eles mais falavam, aqueles que eram pró-aborto desta criança, ele dizia assim: criança não é mãe. Era a frase que eles estavam nos protestos, escrito nas placas: criança não é mãe. E eu concordo plenamente. Eles dizem hashtag criança não é mãe, e bombaram isso, e eu concordo. Criança não deve ser mãe. Mas também criança não pode escolher sua sexualidade trocando de sexo até fazer cirurgia. Só que eles estão dizendo que a criança pode. A criança é quem decide. E aí estão fazendo até cirurgia para trocar o sexo da criança. Ele diz: criança não é mãe. Concordo, mas é exatamente essa sociedade que prega e propaga a sensualização, a erotização de nossas crianças. Essa sociedade induz as crianças a namorarem e a conhecerem a sexualidade de forma precoce. Sim ou não? Sim, são eles. Se eu não me engano, foi a Netflix lançou um filme, eu acho que foi até barrado esse filme. Um monte de adolescentes dançando, com danças sensuais, se requebrando, se rebolando. Aí a sociedade caiu em cima. Porque entende, irmão, a sociedade brasileira, na sua grande maioria, é conservadora, preza pela moral, pela ética, pelos valores cristãos, a grande maioria. Mas tem uma minoria barulhenta, tem uma minoria que sabe buscar, sabe, nas autoridades, na lei, e elas gritam, elas fazem barulho, elas fazem pressão. E aqueles que muitas vezes não querem nem fazer, como o caso das juízas, queria preservar a vida, queria que a criança nascesse, fosse doada para uma família, mas a pressão foi tão grande que ela teve que sair do caso. Mas essa sociedade
que é a favor do aborto, é a mesma que aprova a promiscuidade. E aí as crianças andam como adultas, se vestem como adultas, se maquiam como adultas, se rebolam como adultas. Você fica pasmo de cenas de crianças, adolescentes nas escolas, se requebrando com danças sensuais. Então essa sociedade é hipócrita. Elas também têm culpa, essa sociedade maligna, porque ela induz as crianças a terem relações sexuais de forma precoce, e aí quando engravidam, um abismo chama outro abismo, aí querem abortar. Aí eu já ensinei na última sexta-feira, que para abortar, pode ser do namorado, pode ser de uma brincadeira, que ela ficou brincando, gostou de alguém, ficou uma noite, mas se ela chegar no hospital e disser, eu fui estuprada, os médicos não podem interrogar, não podem fazer pergunta, simplesmente marcam um dia, se quiser se interna logo, e aí já fazem um aborto. Só para você ter uma ideia. E dizem, não sei se é verdade, que a própria criança de 11 anos confessou que foi um filho do padrasto dela, de 13 anos de idade, que teve relação, eles namoravam, eram namorados, os pais sabiam da relação, era consentido. Aí eu pergunto, os pais foram punidos? Não. Quem era o estuprador? Não há estuprador, porque uma criança de 13 anos é inimputável, não pode imputar crime a ela, porque também é uma criança. Mas alguém induziu eles, alguém motivou eles, alguém permitiu que eles tivessem aquele tipo de relacionamento. É tanto que eles não falam do estuprador, irmãos. Você não vai ver eles falando do estuprador. Quem foi o estuprador? Foi pego? Houve investigação? Não houve, porque já está bem patente que foi algo que aconteceu dentro de casa e foi permitido. Eu não estou dizendo que foi feito uma coisa correta, não foi feito. Não foi feito. Uma criança de 11 anos não pode simplesmente ver aquilo ou ter aquilo como algo natural e normal. Alguém deveria ter barrado, impedido, ensinado que não deviam fazer aquilo. Mas eu pergunto, fizeram? Não fizeram. Então qual foi a solução que eles tiveram para este caso? Qual foi a solução? Matar o bebê, tirar o feto. Como eu disse, um abismo chama outro abismo. A adultização de crianças traz gravidez indesejada, que leva automaticamente ao aborto, que por fim vai trazer traumas, sequelas àquela criança. E aí quando chega esse ponto, não há mais nada a fazer, a não ser agora cuidar, tentar amenizar a dor, o sofrimento da família, tem que acolher, tem que cuidar, tudo isso tem que ser feito, é verdade. Mas a sociedade precisa entender que existe mal que pode ser evitado, que você não precisa chegar às consequências. Combata as causas. Combata as causas. E é difícil. É como existe casos, muitas vezes, que chega até a igreja, muitas vezes. Né? O pastor reverendo Nicodemos é que fala sobre isso, que às vezes as pessoas chegam com os problemas, quando não tem mais o que fazer. Já estourou a bomba, já complicou as coisas. E ele até dá um exemplo, muitas vezes, de pessoas que vêm de outro ministério, e elas chegam na igreja, divorciadas, por exemplo. Por que você se divorciou? Não, porque foi incompatibilidade de gênero. Eu não gostava mais dele, ele não gostava mais de mim. Aí eu me casei, ela também já se casou com outra pessoa. E eu encontrei aqui essa companheira, a gente aceitou Jesus.
A gente era da igreja. Mas sabe como é, né, pastor? Não deu certo, a gente tentou. Agora eu estou aqui casado e eu queria me congregar, porque a gente está com bastante tempo já que a gente foi disciplinado, não congregava. E aí, o que se faz nesse caso? Porque ele se apresenta agora querendo congregar. Ele já foi disciplinado. A mulher que estava com essa pessoa, ou o homem que estava com essa pessoa, já casou também, até tem filho de outra pessoa. Ele também já é casado, que foi no cartório, casou e está casado. E aí? Manda separar e voltar para a mulher, que também já está casada, manda separar também? Não dá para arrumar mais não, irmão. Não tem como arrumar mais não. O que tem que fazer agora o que é? É acolher, é abraçar, é abençoar, é dizer, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas não precisa chegar, irmão, nesse ponto. A gente tem que, de fato, tentar resolver enquanto dá. Não deixar complicar. Nós não somos a favor de divórcio, mas o divórcio acontece o tempo todo. A Bíblia diz, não separe o que Deus juntou. A não ser por adultério ou abandono, que aí não tem o que fazer, não tem. Só que não é fácil servir a Deus, obedecer a Deus. E aí, expulsa esses crentes, esse casal, não aceita na igreja, manda embora. Não há mais o que fazer, não é consertar mais nada. Tem uns filhos agora. Então assim, o que eu quero dizer com isso é que neste mundo, irmão, caído, não há solução ideal. Não há uma solução fácil. Ai, que bom se fosse tudo fácil resolvido, mas não é, não é. Você entende isso? Então temos que aceitar o menos mal. Qual é o menos mal? É isso que vamos ver aqui. E o ponto mais questionado nesse caso aqui, né, eu não vou mais comentar sobre esse caso dessa menina, já comentei na última sexta-feira, porque eu quero falar aqui agora. Talvez um dos casos mais polêmicos é exatamente sobre a gravidez resultante de um estupro. E aí as pessoas acabam muitas vezes não compreendendo a posição da igreja e acham que quando a gente está defendendo o feto, a gente está sendo contra a mulher. Não é exatamente o contrário. Porque existe muito casos de mulheres que abortaram, e aqui no caso de estupro, que ficaram com sequelas terríveis. Porque além do trauma de ter sido estuprada, vai ficar um trauma de que ela tirou uma vida. Uma vida. E eu sei, nenhuma mulher deveria ter que passar por uma situação dessa, de ter que ter relação forçada. Essas mulheres devem ser amparadas, cuidadas, deve ter um acompanhamento muito adequado, psicológico, espiritual. Ela tem que ter um apoio, é difícil, não é fácil. Então ninguém aqui está sendo contra a vida da mulher. Nós queremos que ela, de fato, tenha um despacho dessa situação melhor, para sua alma, para sua consciência, como cristã. Então, quando a ética cristã se opõe ao aborto, de uma gravidez nessa situação de estupro, nós não estamos menosprezando a mulher, pelo contrário, nós entendemos a dor, entendemos o sofrimento, mas nós entendemos que um mal não conserta outro mal. Um mal pior não vai consertar este mal que aconteceu com a vida dela. Nós entendemos que ao fazer isso, essa atitude de abortar aquela criança, ela vai estar punindo um inocente.
e não o agressor. O agressor muitas vezes fica ileso. Como eu falei aqui no caso da criança, né? Cadê o estuprador dessa criança? Não houve, né? Não tem. Não pode imputar crime de estupro a uma outra criança. Mas que dá indignação, deve dar. Mas não contra o feto. A nossa indignação tem que ser contra o estuprador. A justiça, a punição, a condenação, a lei tem que ser contra o estuprador. Só que as pessoas pegam o juízo, se aflora da lei, porque em caso de estupro, de fato, é lei. Mas entenda que no mundo caído, a lei dos homens estão também caídas. Nem sempre a lei dos homens é a lei de Deus. Não é porque é a lei dos homens que Deus concorda. E ao invés de punir o estuprador, estão punindo o feto. O feto. E não pune o verdadeiro culpado. Eles punem a criança inocente. E a solução para eles é o que é? Assassino inocente. Eu pergunto, qual foi o crime que essa criança cometeu? Não há dúvida que ela foi gerada por um erro, por um pecado seríssimo, um crime. Mas quem cometeu esse crime, será que vai pagar por isso? Será que vai? Será que matar o embrião ou o feto vai apagar definitivamente o fato do que aconteceu? Não mata a criança que tudo se conserta. É assim que funciona? Não é assim que a igreja acredita. Como eu disse, há muitos casos de mulheres que abortam uma gestação que foi fruto de abuso, e depois elas não conseguem se perdoar. Muitas dessas mulheres precisam de acompanhamento psicológico e espiritual. Elas não conseguem se perdoar. Fora, a dificuldade, o processo. É porque eu não trouxe aqui para vocês como é feito o aborto, irmão. Eu estava assistindo hoje o caso desta menina, de uma doutora, uma deputada, que abriu um processo, uma CPI, em Santa Catarina, para investigar o que aconteceu. E ela mostrava num vídeo cenas terríveis de como é feito um aborto. Eu não tive coragem de passar aqui para vocês. Aí preferem assassinar um bebê, ao invés de deixá-lo crescer um pouquinho mais, até ter seus pulmões formados. Já que no laudo inicial a criança não corria nenhum problema de vida. A mãe não corria risco de vida. Mas aí passa todo um processo que é pior do que uma cirurgia cesariana. Porque aquela criança deu à luz um defunto. Natimorto, nós falamos aqui, né? E o médico fica juntando os pedaços, para ver se não ficou nada lá dentro. Num pano. Já pensou um negócio desse? É muito sangue frio, irmãos. É por isso que a sociedade é hipócrita. Existe uma política pro aborto. Eles dão suporte às mulheres que decidem abortar. E eu sei que elas vão precisar mesmo. Com certeza, tem que ter. Mas eu pergunto, e as que decidirem não abortar? Também tem esse mesmo apoio? Ou vai acontecer como tem acontecido, vão forçar que a mulher faça o aborto? Será que vão dar suporte financeiro a essas mães, para ajudarem a criar esse filho? Ou vou dar um suporte jurídico para que ela consiga uma adoção? O Estado, ela não tem condição de criar, então ela
encontre uma família que queira doar, que queira receber esta criança. Será que a mãe também que não decide abortar, vai ter apoio psicológico? A questão é essa. O que me chama a atenção é esse desejo, é colocar sempre em primeiro o aborto, como prioridade, é não querer achar uma outra solução, como essa juíza estava querendo. Mas a lei ampara. Eu repito, nem toda lei está de acordo com a lei de Deus. E eu não tenho dúvida que naquele grande dia, todas estas coisas virão à tona, irmãos. Virão à tona. Eu não desejo que mulher nenhuma, muito menos uma criança, passe pelo que essa criança passou, ou por muitas outras espalhadas pelo Brasil, porque, meu irmão, isso aí foi só um caso. Isso aí foi só um caso que bateu na vista da mídia, mas existem centenas e mais centenas de crianças fazendo isso. Sim ou não? Existe. É triste, é muito triste. Então nós não somos de acordo. Nós queremos que possa existir outras soluções. Outras soluções. E nós sempre vamos lutar para aquela solução que preserve a vida da mãe e a vida do feto. Sempre, 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 sempre. Pastor, e o aborto em caso de deficiência, os anencéfalos? Bem, em caso de fetos com deficiência, eu creio que exigirá ainda para nós cristãos um ato de fé muito maior. Porque se aquela criança nasce, se aquela criança está sendo gerada com algum problema na formação do seu cérebro, precisamos entender que existe um Deus soberano. Qual o propósito de Deus permitir que no seu ventre, vamos falar aqui, agora diretamente para a mulher, você viesse a gerar no seu ventre uma criança com esse problema? Primeiro que você tem que fazer, por que, Senhor? Por que eu, Por que meu filho? A primeira coisa, você precisa parar e pensar na soberania de Deus. E mais, se a criança de fato veio assim, olha o que diz a palavra de Deus, lá em Êxodo capítulo 4, verso 11, quando Moisés está ali argumentando sobre sua deficiência na fala, aí Deus diz assim para Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Êxodo 4, versículo 11. E eu sei que por mais que seja uma experiência custosa, mas procure fazer uma pesquisa, e você vai ver que a maioria esmagadora dos pais de filhos que são deficientes, eles jamais concordariam que deveriam ter praticado o aborto durante a gestação. Pergunte se ele não ama os seus filhos do jeito que eles são. Converse com o pai que tem um filho assim. Converse. E mais, existe muitos e muitos casos. Nós temos notícia de pais, que tinham crianças constatadas pela medicina, desenganada, ali durante a gestação, e que ao nascerem, contrariou todas as estatísticas, todos os prognósticos médicos. E hoje vivem. Tem dificuldade? Tem, mas estão vivas. Pergunte se não são felizes, se não há amor,
se não há cuidado, se não há carinho, se não há atenção, sentimentos bons, irmãos. Então Deus tem propósito. Mas aí nós vamos escolher o quê? Se for para nós escolhermos entre dificuldades e a morte daquela criança, se for nós escolhermos que aquela criança viva com sacrifício, porque de fato é uma vida de sacrifício, tanto para a criança quanto para os pais, ou ela ser morta no ventre, por que não fazer isso? Deixe que Deus decida. Deixe que Deus decida. O médico diz que ela vai nascer com problema. Ela não vai sobreviver, assim que ela nascer, ela vai morrer. Então deixe seguir o curso natural. Se ela tiver de morrer no seu ventre, ela vai morrer no seu ventre. Se for uma morte espontânea, um aborto espontâneo. Se ela tiver de nascer e vai ter dificuldade de ver poucos dias, pois que assim seja. Por que eu digo isso, irmão? Porque eu creio num Deus que, se Ele permitir, se Deus permitir que esse filho venha ao mundo com vida, Ele também vai nos dar a condição para cuidar, amar desse filho. É Ele que vai sustentá-lo, é Ele que vai de fato mantê-lo até o dia que Deus quiser levá-lo. É essa a visão do crente. Por que antecipar a morte, se Deus quer que ela viva? Talvez Deus quer ensinar a nós muitas coisas através daquela criança. A questão é, eu não quero, né? Eu não quero sofrer. É difícil? É difícil. Não tem solução fácil. Mas entre o sofrimento ou o sacrifício e a morte, nós cristãos temos que escolher o sacrifício e aprender o que Deus quer nos ensinar através dele. É isso que nós acreditamos. Pastor, e no terceiro caso, o aborto em caso de risco à vida da mãe. E aqui eu sei que é uma das condições mais complicadas. Porque se aquela gestação de fato oferece sérios riscos à vida da mãe, e se tiver que chegar ao ponto de ter que escolher, decidir entre uma vida e a outra, aí nós temos que ter muita sabedoria de Deus e avaliarmos de fato aquele diagnóstico, aquela situação. E temos que entender, irmão, que a maioria dos abortos, a maioria não ocorre por causa do risco da vida das mães. A maioria dos abortos ocorre porque as mães não querem perder o emprego, porque as mães não querem perder a estética, não querem perder o status social. E por isso tem que ser muito bem pensado, muito bem avaliado, se realmente é um aborto, porque vai causar a morte, pode causar a morte da mãe. Porque se realmente aí a mãe está em risco, os médicos, não só um, mas vários médicos, os laudos apontam para isso. É claro que temos que ter a sabedoria de Deus, temos que orar a Deus, e aí temos que decidir qual é o mal menor. Porque se a mãe corre risco, vou dar aqui um exemplo, e aquela mãe pode, depois dessa gravidez, ainda ter mais filhos, então para salvar a vida da mãe, ela poderá ter outros filhos. Será um mal menor. A mãe continuará viva. Ela poderá ter outros filhos. Ou se aquela mãe tem outros filhos já vivos, que dependem dela,
para serem cuidados. Ela é mãe de outras crianças. Já imaginou ter que matar esta mãe? Como é que ficam as outras duas crianças? Então são casos que tem que ser pensado. E se tiver de escolher o mal menor. E entre uma vida em formação, uma vida que está sendo formada, e uma vida completa, se escolhe a completa. Você entende isso? Aquela vida ainda não é uma vida completa. A mãe já é uma vida completa. Então se escolhe a vida completa. É difícil? Não é. Não é. Mas eu tiro por mim, se a minha esposa engravidasse e aquele bebê ameaçasse a vida dela, que ela não poderia ter aquela criança, eu não teria dúvida, irmão. Não teria dúvida. Eu salvaria a minha esposa. Ela me daria uma outra criança. Se não, ela iria cuidar da minha filha que está viva. Não é fácil. O mundo caído não nos apresenta boas escolhas. Então, somente nessa situação, como não há mais nada a se fazer, você tem que escolher entre a vida da mãe e a vida do feto. Aí a igreja, nós, o meu entendimento da palavra de Deus, é que devemos de fato salvar a mãe. E ainda nessa situação tem médicos, irmãos, que de fato ainda conseguem fazer com que a gestante, a mãe, segure um feto até por um determinado momento, até de fato onde a vida dela ali pode ir, e aí faz nascer a criança prematura, aí salva os dois. Existem muitos casos assim. Só que a cultura prioriza sempre a morte do feto. Sempre. Sempre. Mas a nossa visão é que, se de fato puder salvar os dois, salva os dois. Faça de tudo para salvar os dois. Tudo. Porque, como eu disse, o feto ali em seu começo é uma pessoa. Nós vimos na última sexta-feira que ali já tem uma alma, ali já é um ser sendo gerado. Nele já está a sua alma, o espírito. Nós vimos isso na semana passada. O exemplo de João Batista, né, com Maria. Quando Isabel recebe Maria, que escuta a voz de Maria, João Batista pula no ventre dela. Por que se deu aquilo? Porque já no ventre de Isabel, já tinha ali um feto com vida, com alma. Então nós entendemos que o feto deve ser preservado, porque o embrião é uma pessoa. Só para você ter uma noção, irmão, da primeira à 8ª semana, ou seja, 2 meses, completa-se todos os órgãos, apresentando inclusive a impressão digital. A criança com 2 meses já tem até impressão digital. Aos 3 meses, no útero, o bebê já está formado, esperando crescer para a vida vir à luz. Só que nós cremos que desde ali no óvulo, o feto, desde a concepção, nós cremos que já é um bebê, já tem vida, já possui alma. Agora imagine você abortar uma criança de 7 meses. Eu vou disponibilizar o link desse vídeo no grupo da igreja. Quem quiser ver, está lá. A doutora, essa deputada, ela segura a criança, né? Que aqueles, como é que chama aqueles bebês, né? Ela segura aqueles bebês na formação do bebê de 7 meses. Ela está aqui a criança. Essa foi a criança que foi morta. O bebê completo, irmão. Um bonequinho, ela segura no bonequinho assim, ó.
aqueles bonequinhos de silicone. Ela mostra um de 22 semanas, que foi quando a criança chegou lá para abortar. Não tem quase diferença nenhuma, é só o tamanho uma da outra. Pesando 500 e poucas gramas, e a de 29 semanas, com mais de 1 quilo já. Toda completa. E ela disse, foi essa criança aqui, foi esse bebê aqui, foi esse tamanho aqui, que eles arrancaram do útero daquela criança. E eu vou concluir. Então escute isso. O que nós temos que entender é que a ética cristã, o nosso posicionamento, não é fundamentado na lei dos homens, é fundamentado na palavra de Deus. E aí, quando nós levantamos contra o aborto, nós não ignoramos que existem casos difíceis, casos complicados, casos que traz sofrimento às mulheres. Claro, nós não ignoramos estas coisas. Inclusive nós, como eu disse aqui agora, nós de fato somos a favor no aborto, que no caso ameaça de fato a vida da mulher. Só que diferente das feministas, que enxergam o feto apenas como uma coisa, um amontoado de células, que pode ser arrancado, descartado, jogado no lixo, nós não. Nós acreditamos que ali está, na verdade, a vida começa ali. Nós cremos que aquele feto é a imagem e semelhança de Deus. Então, além de um aborto ser considerado um assassinato, é um atentado contra a imagem do próprio Deus, que está naquele feto, que está naquele embrião. Então, quando as mulheres simplesmente abortam, porque acham que o momento não é certo para ter um filho, para ser mãe, eu sei que tem outros que estão enfrentando um momento de dificuldade grande. Gravidez de alto risco é um deles. Outros, um caso de feto que foi desenganado pela medicina. Não é fácil. Aquelas que foram vítimas de abuso sexual, eu sei que não é fácil. Mas tem aquelas que de fato querem abortar. Porque querem abortar? Porque não querem a criança. Não há nenhuma coisa nem outra. Não há nenhum apoio, nem pelas leis humanas, quanto mais para de Deus. Nós não somos a favor de aborto, porque a criança tem defeito no cérebro. Por quê, pastor? Porque se de repente nós aceitarmos isso, irmãos, como apenas o motivo para matar uma criança, nós temos que ter cuidado para entrar no outro extremo. Quer dizer, se a criança, por ela não ter consciência, pensamento, ou porque ela não vai ter movimentos, vai depender dos outros, você tem que matar. Será que essas pessoas que pensam assim matariam os idosos, por exemplo, que estão agora internados, vegetando nos hospitais? Você mataria o seu pai pelo fato dele não estar mais se movendo, se mexendo? Não, desliga esse aparelho e mata logo ele. Por quê? Se a linha for essa, vai dizer, então ele não é humano também. Não, ali não é humano, não é mais humano não. Então tem que ter cuidado. Então tem que apoiar a eutanásia, né? A eutanásia porque ele está sofrendo. Fica dependendo dos outros, tem que trocar fralda, tem que, não vai mais, não abre os olhos, não se movimenta mais. No meu caso, da minha família, eu tinha uma tia, já faleceu, que ficou nesse estado vegetativo. E a irmã dela, minha outra tia, cuidou dela. Não sei quantos anos, Valdir, sabe? Mais de 20 anos, não foi, Direne?
até ela morrer, porque pegou uma outra doença e morreu. Mas pergunte se ela queria que minha tia morresse. Ela chorou desesperadamente, porque minha tia morreu. A irmã dela morreu. E aí, irmão? Não há amor? Não pode haver amor em cuidar de alguém que tem deficiência? Pode, irmão. Principalmente se esta pessoa tem seu sangue correndo nas veias. Porque um grande problema das feministas é achar, por exemplo, na causa de estupro, é o filho do estuprador. Mas não se esqueça, ela está sendo gerada dentro de você, ela também vai ter seu DNA também. Aquele bebê também será seu filho. Ou não? Claro! Ela não vai ter só o gene do pai, do estuprador, ela vai ter o gene também da mãe. Ela está sendo formada dentro do seu ventre. Então ela é um pedaço seu também. É seu filho. É seu filho. Você pode negar, mas é seu filho. Deveria ser exatamente aí um ponto de partida para você começar a amar aquela criança em vez de odiá-la. Tudo bem que você odeia a forma como ela foi gerada, concordo plenamente. Mas entenda que ela é uma vida. Se ela não for amada por você, permita ela ser amada por outro, por outra família. Mas não mate esta criança. Não mate esta criança, em nome de Jesus. E eu vou concluir. Por mais que complicada as decisões que temos que tomar como cristãos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela sempre defenderá a vida. Sempre. Sempre. Nós temos que estar consciente disso. O feto é um ser indefeso. Num debate que eu ouvi, uma mulher dizia o seguinte: você não pode falar de aborto porque você não é mulher. O que você pensa que é para você ficar falando da situação que as mulheres aqui passam? Você não pode falar. Você não tem voz, você não tem vez. Eu fiquei admirado com a sabedoria daquele homem. Sabe o que ele disse para ela? Realmente eu não sou a voz da mulher. Eu não posso falar pelas mulheres, mas eu posso falar pelo feto. Eu sou a voz do feto, porque o feto não tem voz, não tem ninguém que defenda ele. E ela se calou. Defender, irmãos, o aborto é fácil, é da moda. Você ganha status e ganha likes. Quero ver ser contra a posição do mundo. Quero ver ser defensor da palavra de Deus. E aí você vai ser perseguido. Pode ter certeza. Porque defender o aborto, né, é bom demais, é fama. E é muito fácil, né? Nós já nascemos, né? Quem defende o aborto já nasceu, né? Mas se coloque no lugar daquele feto. Se fosse você, que estava prestes a vir o mundo, já está começando a sua vida, você teria tudo para nascer perfeito, vamos dizer assim. Não tinha nenhum problema com você. Bastava esperar um tempo para você vir ao mundo. Você queria ser abortado? Você queria que a sua mãe tivesse falado de você: tira esse troço dentro de mim? Mas se você for olhar os comentários, você fica aterrorizado. Comentário do tipo: você nem era uma criança. Isso aí é um amontoado de célula, nem vida tem, nem pensa. Porque se você for pensar assim, não quer matar esse amontoado de célula, pois então quem tem câncer não faça quimioterapia, porque o câncer também é células. Já pensou um negócio desse, irmão? Então quem defende que esse amontoado de célula fique dentro da pessoa, então não faça quimioterapia. Você gostaria que a sua mãe chamasse você de um câncer no ventre dela?
palavra de Deus, irmão, ela é muito clara. A Bíblia assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assassinar um feto no ventre da mãe, irmãos, é a quebra do segundo mandamento. O primeiro é amarás o teu Deus como a ti mesmo, e o segundo é amarás o teu próximo. Aquele ser pequenininho, minúsculo, é o nosso próximo, e muito próximo, né? Muito próximo da mulher, no caso. Então, de acordo com o que nós de fato pregamos e acreditamos, é pecado o aborto, é a quebra do sexto mandamento, está lá em Êxodo capítulo 20, verso 13: não matarás. É pecado tirar uma vida ainda informe. O salmista Davi: olha, Senhor, tu teceste o meu corpo quando ele ainda estava informe. Era Deus que estava criando, era Deus que estava formando. Deixa Deus formar. Só que o mundo que nós vivemos está cada vez mais longe de Deus, mais corrompido, e as leis estão cada vez mais desfavoráveis à vida do feto. A tendência é que essas leis sejam ampliadas em favor da mulher, em detrimento da vida que está no útero dela. Já hoje um grande movimento no mundo inteiro para que o aborto seja legalizado em todas as fases, por qualquer coisa, basta a mulher querer. Elas têm um lema: o meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Mas é interessante que só vale para esse caso. Se você não quiser tomar a vacina, não vale, você tem que ser obrigado a tomar. E o meu corpo, minhas regras. Se eu não quiser botar algo dentro de mim, não vale. São hipócritas. São hipócritas. Então este mundo está caminhando para aprovar cada vez mais situações de aborto. Já temos casos que defendem o aborto, nós falamos, né? Para anencéfalas, casos de estupro e para casos que ameaçam a vida da mulher. Só que elas querem mais. Eles querem mais. E aí, quando nós defendemos a vida, eu repito, nós estamos defendendo o que está no Código Civil Brasileiro, no artigo 2º. Nós queremos que aquela criança tenha direito à vida. Só isso. Se a mãe quiser fazer com ela depois, doar, não quer ver, nós acreditamos que existem soluções que podem ser menos dolorosas, menos traumáticas, e podem trazer de fato uma solução que venha trazer paz ao coração desta mãe. Amém, irmãos? Fica de pé. Vamos orar. Senhor Deus, eu sei que existem agora muitas mães sofrendo, porque elas não desejavam, ó Pai, ter uma gravidez causada por um estupro. E elas estão agora vivendo um grande dilema, Pai. Se tira esta criança ou se a deixam viver. Outras estão agora, ó Pai, se perguntando por que o filho no seu ventre está sendo gerado com essa deficiência. E eu sei que em ambos os casos, Pai, Tu és poderoso para fazer o milagre da transformação, tanto no coração da mãe, dos parentes, talvez dos médicos que estão intencionando fazer este aborto. Tu és poderoso para transformar a vida desse bebê já no ventre da mãe, lhe restaurando a saúde. E se assim não for da Tua vontade, Deus, que ela viva até onde o Senhor desejar. Mas que haja, ó Pai, agora uma paz, uma força, uma alegria, que haja um contentamento no coração desta mulher, para que o fruto do seu ventre, ó Pai, venha, ó Pai, ali trazer
paz, descanso, alegria em sua alma, Pai. Se porventura ela não desejar criar aquela criança, por achar que vai trazer trauma, que ela doe, Deus. Que ela entregue uma outra família que talvez está orando agora, que a mulher não consegue gerar filho, o seu útero é estéril, e ela queria ser agraciada com um bebê. Eu tenho certeza, Pai, que essa solução vai trazer alegria para esta criancinha e para esta mãe que não consegue ter filhos. E eu sei que esta mãe que talvez foi estuprada, vai poder ter o amparo do Senhor, o perdão do Senhor, vai ter a restauração do seu psicológico, do seu emocional, porque o Senhor se alegrará da atitude dela, de ela não ter matado aquela criança. Eu sei que Tu fará um milagre, ela poderá testemunhar, Pai, da cura que o Senhor fez na vida dela. Eu creio, Pai, no milagre sobrenatural, ainda que os homens digam o contrário. Os homens dizem que a solução é matar o feto, nós dizemos não, que a solução é deixar viver. E Tu pode, ó Pai, trazer alegria a esta família novamente. Faz um milagre agora na vida desta mulher que sofre, que agora está vivendo pesadelos, pressão do mundo, da sociedade, que ela tome a decisão conforme Tua palavra, Pai, porque quando Pedro disse, mais importa obedecer a Ti do que aos homens, que Tuas mãos se estendam sobre ela, dando agora graça, fortaleza, entendimento, sabedoria, dá a ela, Senhor Deus, amor, faça com que agora o Teu nome seja glorificado, Pai, na vida desta mulher, na vida desta criança, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. É esta a posição da Bíblia, é esta a posição que nós assumimos como igreja, Pai, perante a sociedade. Nós defendemos a vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Vou dar os avisos rápidos, irmãos. Um aviso para a liderança, né? Rapidinho, para a igreja. Este mês, o mês de julho, eu já fiz a escala está lá no flanelógrafo da igreja, já coloquei também no grupo de liderança. A partir do dia 15,